E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André, de literatura, e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos, pessoal, estudando o classicismo português. Então, algumas das suas características e os seus principais autores, tá? Bom, dentro do contexto histórico, quando se inicia o classicismo português? Ele se inicia em 1527 como o autor Sá de Miranda, que acaba retornando de sua viagem à Itália. O que ele traz nessa viagem, pessoal? O doce estilo novo, que introduz à literatura o gênero soneto decassílabo. Lembra? Decassílabo, 10 sílabas poéticas, que aí fica conhecido como medida nova, que é oposta àquela medida velha que nós tínhamos no trovadorismo, que são das redondilhas, menor 5 sílabas, maior 7 sílabas. Bom, qual é a principal temática desse classicismo, pessoal? É o neoplatonismo. O que é essa ideia neoplatônica, pessoal? Que ele retoma a filosofia amorosa de Platão. Lembra daquele mundo das ideias que vocês estudaram na filosofia? Então ele retrata o amor não a partir da sensualidade, mas em sim no valor das ideias filosóficas e do valor religioso. Bom, além disso, esse período os poetas valorizavam os grandes feitos nacionais, ou seja, as conquistas do povo português. Lembra do período das grandes navegações? Então, são esses feitos que o povo português valoriza, sobretudo os poetas. Que esse assunto vai para a poesia épica, certo? Outros temas também, que a gente pode resumir dentro desse período do classicismo português, são o amor e a bravura. Agora, seus principais autores, pessoal. Primeiro nós temos o Francisco de Sá de Miranda. Foi aquele que trouxe as novidades lá da Itália e inseriu na poesia portuguesa. Bom, ele foi responsável pela formação dos poetas portugueses. Até então nós tínhamos apenas os trovadores. Os poetas portugueses nascem nesse período clássico. Em parte de suas temáticas, dentro dessa poesia do Francisco Sá de Miranda, temos a reflexão moral, filosófica e política, além do lirismo amoroso. Além dos poemas, ele também escreveu textos dramatúrgicos, ou seja, teatros e cartas em forma de verso. Aqui nós temos um pequeno soneto do Sá de Miranda que eu vou ler para a gente encontrar essas características políticas, amorosas. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso ver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que essa se crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Então aí nós temos um conflito do eu lírico com ele mesmo, né? Que ele quer fugir dele e não consegue fugir. Tem essa ideia aí de oposição. Agora, o principal autor, pessoal, do classicismo é esse Luís Vaz de Camões. Vocês podem perceber aí na foto que ele perdeu um olho, pessoal. Então, o professor separou uma breve biografia dele para vocês terem a ideia do motivo dele ter perdido esse olho. Bom, o Camões ele envolveu-se em muitos duelos e fez muitas inimizades, o que levou a alistar-se e embarcar como soldado para Ceuta, lutando contra os mouros e perdendo o olho direito em combate. Então esse é o principal motivo. Ele perdeu o olho em combate contra os mouros. Já em liberdade, embarcou para a Índia em 1554, onde viveu também em Macau. Salvou-se de um naufrágio em 1556, levando consigo os originais de sua célebre obra, o poema épico Os Lusíadas. E esse fato é engraçado, pessoal, porque tem um mito que ele deixou a sua amada morrer para salvar os originais, os manuscritos dos Lusíadas. Então ele trocou a vida de sua amada pelo poema épico Os Lusíadas. E aí ele morre em Portugal em 1580, tá? Bom, o professor tem que destacar também que não existe uma certeza de que ano ele nasceu, mas existe algumas teorias que ele nasceu entre os anos de 24 e 25, tá? Por isso que tem esses 2 anos aqui. Bom,
Além disso, Camões é considerado o mais importante poeta de língua portuguesa, tá? Dentro da literatura de Portugal. E um dos maiores da literatura universal. Sua produção literária é múltipla e contempla tanto as formas eruditas quanto as formas populares. Então ele é um poeta flexível, que vai desde as trovas inspiradas lá nas cantigas medievais, que nós estudamos no trovadorismo, até então desses dois eixos principais, que é a poesia lírica e a poesia épica, que a gente vai estar conversando agora. Basicamente, a poesia lírica de Camões ela é composta por temas amorosos, bastante influência pelo neoplatonismo, que é aquela ideia do amor no mundo das ideias, na vertente filosófica e religiosa. Só que convive com temas sensuais, que aí entra numa contradição, ou seja, numa antítese. Lembra? Antítese, ideias opostas. Entre presença e ausência. Amor espiritual, amor carnal. Vida, morte, sonho, realidade. Percebem que essas ideias elas se contrapõem? Como que eu posso ter presença e ao mesmo tempo ausência? O amor espiritual e o amor carnal. A vida e a morte, o sonho e a realidade. Então, todas essas ideias são antíteses. Aqui nós temos um exemplo aqui do poema de Camões, que é Alma Minha Gentil, que eu vou ler para vocês. Alma minha gentil, que te partistes tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu internamente, e viva eu cá, na terra sempre triste. Então nós temos aqui uma despedida, né, de um dos possíveis amores de Camões, do eu lírico, né, que partiu desse mundo, que está repousando no céu, e ele está vivendo triste aqui na terra. Se lá no assento etéreo onde subistes, memória desta vida se consiste, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puros vistes. Então perceba aí essa questão do amor, né? Um amor ardente, carnal, e ao mesmo tempo ele é puro, visto de uma maneira filosófica, religiosa. Então tem essa contradição, essa antítese aí desse amor dos dois. E se vires que pôde merecer-te algo coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então aqui ele deseja que Deus o leve também para vê-la novamente no céu, né? E ele mostra que a moça partiu cedo, né? Que o Deus encurtou os seus anos de vida. Perceberam essa temática amorosa, da saudade, do amor carnal, do amor filosófico, do amor religioso. Então há essa mistura dentro desse poema do Camões, dentro do lirismo. Já a épica camoniana, que ele é mais conhecido, pessoal, ele fica conhecido por seu trabalho como sonetista. Mas a sua grande obra foi os Lusíadas, que é um poema épico de cunho nacionalista. O que esse poema épico retrata, pessoal? Ele exalta o período das grandes navegações portuguesas. Então ele se inspira lá nas culturas grecos-romanas, Virgílio e Romero, pela forma e pelo tema. Camões utiliza-se também da mitologia greco-romana para tecer a epopeia. Qual é a trama aí que envolve os Lusíadas, pessoal? Baco teria se voltado contra os portugueses por ser dono dos territórios indianos, e Vênus, por gostar do povo lusitano, ou seja, o povo português, estaria ao seu favor. Então nós temos aí duas presenças de deuses, né? Baco e Vênus. Baco contra os portugueses e Vênus a favor do povo português. A partir desse enredo, a viagem real de Vasco da Gama mistura-se a essa narrativa mitológica. Escrita em 10 cantos com 8 estrofes cada um, Os Lusíadas é obra de linguagem culta e elevada, conforme a característica da poesia épica, e canta heroicamente os reis e os fidalgos portugueses a partir da conquista dos novos territórios, adicionando também outros episódios gloriosos da história de Portugal. Bom, o professor separou aqui um primeiro canto para vocês terem uma ideia dessa exaltação do povo português, tá? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana.
E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viçosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Então aqui ele está mostrando os feitos das grandes navegações realizadas pelos portugueses, tá? Então basicamente a obra vai se desenrolando com os episódios das grandes navegações, onde eles vão passando por importantes locais históricos, como os Cabos das Tormentas, aí uma criação a Ilha dos Amores, né? Que é basicamente feita pelas ninfas, que eles mostram o lado sensual, voltado ao misticismo, e por aí vai, tá? Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa parte do classicismo português, esses dois importantes autores. E com isso vocês conseguem resolver os exercícios 5, 10, 11 e 12 das páginas 49 e 50, tá? Na próxima aula nós vamos abordar o quintismo, que aí já vai voltar para o início da nossa literatura brasileira, tá? Que estaremos em solo nacional. Bom, pessoal, por hoje é só e até semana que vem.